Senhores telespectadores, eu vim fazer este programa num dos lugares mais belos e mais comoventes que há no nosso país. Estou aqui na Beira Alta, num contraforte da Serra de Estrela. Bom, isto é um ponto, um bico de um monte, chamam-lhe o Alto do Cocorinho. E tem uma igreja, dizem que é a Senhora das Necessidades. Eu estou-lhes a falar junto de um cruzeiro muito antigo, e o cruzeiro tem escrito que apareceu aqui Nossa Senhora, pois tem um ano, 1871. Em 1871, Nossa Senhora apareceu em muitos pontos. 1871 é para a Europa católica e conservadora, um ano de grande inquietação. É depois da revolta da Comuna, de Paris a arder, da morte do arcebispo, e a fé renasce em imensos sítios, assim, com aparições como esta. É um lugar realmente de uma grande beleza. Dizem que é o mais belo miradouro de toda a Beira Alta. Eu não gosto de fazer comparações, porque certamente é um dos lugares mais belos que eu até hoje vi. Além, na minha frente, fica a muralha sólida da Serra de Estrela. Se o meu telespectador olhar com atenção além, entre aqueles refegos de montes, vê uma manchazinha branca, é a Vila da Louriga. Bem, mas todas estas terras têm que contar. Olhem, já aqui embaixo, veem uma aldeia com os telhados todos novos, telhados vermelhos. Aquilo é o Chão Sobral. Ora, queria-lhes contar isto. Haverá agora, não sei, 20 anos. O Chão Sobral era uma aldeia agonizante. A escola fechou porque já só tinha 3 meninos. Agora aqueles telhados novos, todos, há lá 43 meninos. Como é que nasceram tantos meninos aqui perdidos na serra? Bom, nasceram os meninos porque houve um empresário corajoso que veio aqui para estes desertos, pôs uma fábrica de confecções, deu emprego a toda a gente, empregou os maridos e as mulheres e começaram a nascer os filhos dos casais. É assim que se constroem os países. Devo dizer que isto não é uma especialidade da aldeia do Chão Sobral. O que eu disse do Chão Sobral, podia dizer de todo o concelho onde estou a falar. É o concelho de Oliveira do Hospital. Também a veem ao longe, aquela cidade grande que além veem, aquilo é Oliveira, aquilo é simplesmente Oliveira. O que acontece é que vai fazer 900 anos, a mãe do nosso primeiro rei, a Condessa Dona Teresa, deu aquela terra aos freires da Ordem de São João de Jerusalém, também chamados Cavaleiros do Hospital. E desde então chamou-se Oliveira do Hospital. É uma gente empreendedora, é uma gente que só tem por si o seu próprio esforço, a sua confiança no futuro. E foi isso que me trouxe a Oliveira do Hospital. Vamos agora por lá. Eu queria mostrar-lhes tesouros escondidos que ainda por lá há, mas queria que ficasse bem claro isto. Esta minha visita é uma homenagem ao caráter corajoso, à iniciativa, ao destemor do risco da população de Oliveira do Hospital. O monumento mais notável de Oliveira do Hospital é, sem dúvida nenhuma, este em que agora estamos. Isto é a Capela dos Ferreiros. Tem 2 esculturas, 2 túmulos, com 2 estátuas jacentes admiráveis. Isto é da melhor escultura tumular que jamais se fez em Portugal.
cavaleiro, com a sua longa barba, e a esposa está vestida com uma riqueza de rainha. Quem são eles? Bom, eu sei que as pessoas vão se zangar muito comigo, lá estou eu a deitar tudo abaixo, porque toda a gente sabe, este é o Domingos Joanes e esta é a mulher dele, a Domingas Sabachais, porque este até era ferreiro, era um ferreiro e ladrão, porque passou lá um pobre lavrador com um bico dourado, o arado já estava muito gasto, e o lavrador disse: ó mestre Domingos, conserta aqui o meu arado, até traga aqui uns bocaditos de ferro para vosso mercê o remendar. E imaginem, traz um saco cheio de metal, só que o metal não era ferro, era amarelo e brilhava como o sol, era ouro puro. Bom, o mestre ferreiro disse: está bem, eu conserto-lhe o arado. Olha, não tem lá mais ferro desse? Tem lá uma quantidade, então vá trazendo, que é para pagar o trabalho. E assim arranjou uma fortuna. Claro, como era roubada, fugiu para a França. Em França fez-se um cavaleiro muito importante e imaginem que o rei de França o fez nem mais nem menos que condestável de França. Aí, muito rico, voltou à terra, casou com a Castelã, que era esta linda mulher, era a tal Domingas Sabachais, e é por isso que aqui estão. Toda a gente conta essa história, que não tem um mínimo de verosimilhança. Não é possível um ferreiro chegar a condestável da França, nem sequer à ordem da cavalaria. Agora, uma coisa é verdade. Alguém escreveu aqui que este se chama Domingos Joanes e que esta senhora se chama Domingas Sabachais. Mas escreveram mal, é uma falsificação, é um gato escondido com o rabo de fora. Porque as figuras são, sem dúvida nenhuma, fins do século XIII ou XIV. E quem escreveu aqui o nome, assim num cursivo rápido, apressado, isto é letra do século XVI. Quer dizer, houve alguém que quis fazer acreditar que o nome deste fidalgo era Domingos Joanes, que o nome desta fidalga era Domingas Sabachais. Ora, eu sei outra história, que é uma história sombria. Houve um homem aqui de Oliveira, que se chamava Duarte do Amaral, e quis ser mestre da Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém. Bom, mas para ser mestre era preciso ter um certificado de sangue limpo a dizer que não tinha judeus na família. Ele arranjou uma árvore genealógica: eu sou filho de fulano, Beto de fulano, e se quiserem saber quem são os meus bisavós, vão a Oliveira do Hospital e vão achar lá dois grandes fidalgos. Isto é no século XVI. Claro, o rei mandou cá o homem que fazia o mestre de armas e lá está escrito, por sinal, até tem escrito ali no dorso do cão. Se calhar era a cadela que se chamava Domingas Sabachais Bom, de qualquer maneira, a fraude resultou e ele foi dado por fidalgo. Esse homem teve um triste fim. Morreu com a cabeça degolada na Ilha de Rhodes, acusado de ter traído os cavaleiros e de estar a fazer jogo duplo e a passar informações para os turcos, que pouco tempo depois conseguiram conquistar a ilha. Isto é muito contestado, os portugueses dizem: é mentira, um português não era capaz de fazer uma coisa tão feia. Eu também sou português, também não acredito que o Duarte do Amaral fizesse uma coisa tão feia, não acredito, não senhor, estava inocente, foi mal julgado. Agora que lá mandou escrever aqui à pressa nos túmulos
os nomes dos bisavós, isso ele é capaz de ter feito. A Capela dos Ferreiros tem mais tesouros. Reparem, por exemplo, naquele cavaleiro. É o famoso Cavaleiro de Oliveira. Bom, há quem diga que é o tal Domingos Joanes. Ao certo, só podemos dizer, é realmente uma imagem de cavaleiro, fins do século XIII, princípios do século XIV. E é uma peça extremamente original. Há outra, muito parecida, no Museu Machado de Castro, em Coimbra, e claro que há uma discussão. Coimbra diz, a de lá é que é a verdadeira, esta é uma cópia. Aqui em Oliveira dizem, não, o verdadeiro é este, a cópia é a de lá. Bom, mas eu não vou meter-me nessa questão. Outra coisa notável é um altar que além está, ainda com vestígios da policromia primitiva, porque as esculturas antigas eram pintadas a cor, isso é que lhes dava uma grande impressão de vida. É claro, com o tempo as cores caíram e ficou tudo apenas na cor neutra da pedra. Olhem para aquele retábulo e vejam sobretudo como a imagem da Virgem com o menino que sobrepuja todo o conjunto é uma obra-prima da escultura gótica, sempre da mesma época. Século, aquilo é tempo de Dom Afonso III, Dom Dinis. Mas em Oliveira do Hospital não há só assim monumentos góticos. Há uma coisa extremamente importante, que eu considero única em todo o nosso país e para a qual queria chamar a atenção. Abriu há 3 anos, ainda pouquíssima gente conhece isto. Abriu aqui um museu, e é um grande museu, tem 22 salas. O nome próprio é Casa Museu Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral. É um nome difícil porque é o museu da monarquia romântica, da nossa sociedade burguesa de antes da República. Gostava de lhes dar uma ideia deste museu, que é realmente único. Está cheio de coisas carregadas de significação. Olhem, por exemplo, está ali, imaginem quem? A Rainha Maria Antonieta. Porque em Portugal, todas estas casas fidalgas, aqui da Beira Alta, depois da restauração em França, mandaram arranjar um belo vulto da Rainha Maria Antonieta, não com o pescoço cortado, como sabem, ela foi guilhotinada, mas uma Maria Antonieta restituída a toda a sua beleza. Este palácio é a mesma coisa. É o palácio de uma velha família de Guiu, é o Solar Cabral Metelo. Eu vou-lhes mostrar quem era o Cabral Metelo. Mostro-lhes uma fotografia. Vejam, é um fidalgo, pimpão, corajoso, e com razão este homem foi tudo, foi ministro de Dom Manuel, foi ministro de Dom Carlos, foi governador civil de Lisboa, é claro, casou aqui com uma senhora linda, meiga e rica, que era esta. É o retrato dela já velhinha. Tiveram um filho, eu tenho 2 filhos, mas eu vou só falar de um, que era o Francisco. Francisco foi toda a vida um artista, um esteta, e esta casa reflete a sua memória. Tenho na minha frente uma caixa de charutos. A caixa é de pau santo, mas a tampa é de prata. Bom, e isto é um monumento literário incomparável. Quem lhe mandou a caixa foi o seu grande amigo e grande poeta português, António Boto. Ora bem, vejam o que a caixa diz.
Um amigo meu mandou-me um ramo de mal-me-queres para desfolhar e ver o que valem as mulheres. Eu peço às mulheres que me estão a ouvir que não levem isto a mal. Realmente é evidente que o António Boto não sabia o que valiam as mulheres, mas sabia quanto vale a poesia. Mas não é esse o único museu de Oliveira do Hospital. Eu estou agora a falar-lhes naquilo que é realmente o Museu Municipal de Oliveira. Por acaso está fechado. E o pior é que está fechado sem ser por acaso. Esta é uma daquelas histórias que as pessoas não contam, não gostam de contar, porque é uma história triste. Este museu não fica propriamente na cidade de Oliveira do Hospital. Fica numa povoação muito próxima, a Bobadela, que é uma povoação preciosa, uma povoação mistério, uma povoação escondida, à espera que venham desencantá-la. Bom, não tenho dúvida nenhuma, ninguém tem. Debaixo de alguns metros deste terreno há estátuas, há tesouros, há moedas, há casas romanas. Esta é uma esplendidíssima cidade. Estou a dizer esplendidíssima, não sou eu que invento a palavra. Já eles, os moradores, há 2000 anos, lhe chamavam esplendidíssima. Olhem aquela pedra que está incrustada na fachada da igreja. É uma lápide romana e lê-se claramente a palavra esplendidíssima. Eles achavam que isto era uma esplendidíssima cidade. Uma cidade que nunca ninguém explorou, nunca ninguém descobriu, mas realmente a Câmara de Oliveira, acho que muito bem, resolveu meter mãos a esse trabalho. Havia aqui um palacete, mesmo no centro da zona romana, compraram o palacete. Claro, começaram a fazer obras. A primeira coisa que apareceu quando rasparam as paredes, aquela pedra é romana. Aquela pedra, o que diz é que uma senhora, que tem lá o nome, que pelo seu testamento ordenou para sempre que os seus restos mortais ali ficassem. Mas isto é um caso à parte, porque aqui, na Bobadela, cada vez que se dá uma cavadela no chão, aparece um tesouro romano. É um caso espantoso, espantoso. E a Câmara mandou fazer aqui um museu para reunir as antiguidades romanas. Bom, realmente fez o museu, isto chegou a abrir, mas as antiguidades implicavam que, naturalmente, o Estado mandasse proceder ao estudo sistemático do que tinha sido a antiga cidade. Bom, a Câmara, sozinha a Câmara, sem R$1 de ninguém. E isto é emocionante, porque durante muitos verões vieram jovens formados em História, formados em Arqueologia, rapazes e raparigas, passaram aqui aqueles julhos e agostos ardentes, a peneirar a terra. Bom, como vêem, é um grande oval, aquilo era um anfiteatro, um enorme anfiteatro, uma ruína, porventura, única em Portugal. Tudo aquilo foi feito sem custar
um tostão, porque o Estado português nunca achou que devia dar um tostão. Bom, nesta altura as obras estão paradas, aquilo está assim como veem, aquilo é realmente o que resta de um dos grandes monumentos romanos da nossa velha Lusitânia e está à espera de que as obras prossigam, porque, claro que ao lado do teatro havia casas e havia balneários e havia termas e havia o fórum. Olhem, por junto ficou de pé, é milagre. Um arco para entrar no fórum, um arco para onde passaram os romanos, ainda está de pé. É espantoso como nunca ninguém deitou abaixo aquele arco. Mas aquele, felizmente, resiste. Os romanos, um célebre discurso romano, que é o usque et tandem. Usque et tandem quer dizer até quando? Até quando? Era um discurso que o Cícero fazia no Senado e, dirigindo-se ao Catilina, que era um conspirador, dizia-lhe: usque et tandem, Catilina, abutere a paciência nostra. Esta gente daqui, eu tenho-os ouvido, eles estão fartos e perguntam às autoridades. Eu agora não quero falar no IPAR em especial, porque toda a gente é responsável. Usque et tandem, vamos esperar que esta cidade romana, estes tesouros escondidos debaixo de meia dúzia de palmos de terra, sejam postos à luz do sol. Bom, mas esse é só um aspecto da notabilidade deste museu. É que esta casa em que eu lhe estou a falar, aqui, esta escadaria, esta casa era do Conde da Bobadela. E o Conde da Bobadela era o pai de um ilustre português. Um português que se chamava Gomes Freire de Andrade. Foi para a tropa, o pai dele era ministro, era diplomata, era o representante de Portugal em Viena. Portanto, o rapaz recebeu uma educação muito civilizada, muito europeia, era muito culto. Foi para a tropa, chegou depressa a general. Foi um dos portugueses que se bateram com maior valentia na Guerra do Rosselhão. A guerra é aquela guerra muito estúpida, lhes falei lá há pouco tempo, que os portugueses resolveram fazer contra a Revolução Francesa. Bom, claro, imaginem o que nos aconteceu. Levámos pancada. Pois bem, um dos poucos homens que se bateram com galhardia e nunca desatou a fugir foi o Gomes Freire de Andrade. Por isso, ainda novo, ele tinha as estrelas de general e, por isso, quando cá esteve o Junot, escolheu o Gomes Freire, com o Marquês de Lorna, os mais notáveis do tempo, para ir lutar pelo lado de Napoleão. O Gomes Freire era um profissional, cumpriu as ordens que lhe deram, andou nas guerras de Napoleão, Napoleão distinguiu o Gomes Freire português. É um dos ilustres generais dessa espantosa glória militar de Napoleão Bonaparte. Bom, mas o Napoleão acabou, a guerra acabou, fez-se a paz universal e o Gomes Freire voltou a Portugal. Veio para aqui. Voltou, não de outra casa, veio viver aqui. Esteve aqui mais de um ano, até porque ele não sabia bem como é que ia ser recebido em Lisboa. Porque havia os liberais diziam, este homem é um herói. Os conservadores diziam, este homem é um traidor. Esteve do lado do Napoleão. Porque a regra é esta. Quem está do lado de quem vence é sempre herói. E quem está do lado de quem perde é sempre traidor. Ora, ele tinha estado do lado de quem perde. Bom, apesar de tudo, as pessoas veio dizer, você, com a sua cultura, com as suas medalhas todas, você é um herói que toda a Europa reconhece, venha para Lisboa que ninguém lhe faz mal. E ele foi. Foi. E no ano seguinte, que era o ano de 1817, foi acusado
de estar a fazer uma conspiração para introduzir o liberalismo em Portugal e foi enforcado, miseravelmente enforcado, como um ladrão de estrada, no forte de São Julião da Barra. E depois de enforcado, queimaram o corpo. Queimaram, acho que fizeram uma fogueirita com pouca convicção, ou tinham pouca lenha, queimaram mal, e quem acabou com o cadáver foram os cães vadios da praia que ali cevaram a sua fome. Este museu vai trazer uma adiada e justíssima homenagem à memória de Gomes Freire. Gomes Freire justificava bem um programa. Com Gomes Freire, em Portugal, é um mundo que muda. Bom, e depois vem um mundo realmente de violência, nada tão bom para documentar esses tempos tormentosos, como aqui a região da Beira Alta. Olhem, essa casa bonita que está na vossa frente era a casa do Major Cristiano. Dizem que matou dezenas e dezenas de pessoas. Bom, também há quem diga que lhe mataram a mãe. A mãe era liberal. Era liberal, pois amarraram-na pelos cabelos às rédeas de um cavalo e despedaçaram-na aqui na aldeia. Dizem, eu não sei se é verdade. Agora, estou a falar aqui, já viram diante de uma casa que tem uma lápide de bronze. E a lápide está coroada de rosas. Sabem quem nasceu ali? Foi o João Brandão. Acho que o João Brandão tinha dezenas de mortes às costas. Mas como vê, para muita gente, ele ainda foi um santo. É outro assunto a estudar. Afinal, quem foi o João Brandão?